Vamos continuar. Em quais casos o presidente pode decretar o estado de sítio? Vamos ver agora em quais casos ele pode fazer. Comoção grave de repercussão nacional. Então, a primeira é comoção grave. E olha, não tem como você estudar sobre estado de sítio e estado de defesa sem gravar isso aqui. Você tem que gravar. Por quê? Porque ele pode jogar isso aqui, ó, em casos de comoção grave de repercussão nacional ou a ineficácia das medidas, em casos de comoção grave de repercussão nacional, o presidente da República deve adotar o estado de defesa. Entendeu? Ele vai pegar alguma coisa nesse sentido, declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, o presidente da República irá decretar estado de defesa. Ou seja, ele vai pegar os motivos que tem para decretar o estado de sítio e jogar como se fosse o estado de defesa, e assim vice-versa, tá bom? Comoção grave de repercussão, por isso que você tem que gravar. Repercussão nacional ou, agora vocês vão entender porque eu parei naquela hora, ou a ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Que aí não tem como você errar, né? Estado de defesa. Ok? Esse aqui é a nossa primeira parte. Então, quando que ele vai adotar o estado de sítio? Em comoção grave de repercussão nacional, tá? Primeiro ponto. Comoção grave de repercussão nacional. Segundo ponto. Ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. E lembre-se o que eu falei no nosso último bloco. O estado de sítio é pior que o estado de defesa. Vai limitar os mais direitos. E aqui, ó, declaração do estado de guerra. Declaração do estado de guerra. Declaração do estado de guerra ou resposta à agressão ou resposta à agressão armada estrangeira. O que é importante você saber aqui? Que a doutrina chama essa primeira parte de medida repressiva. Aqui, ó, são as medidas repressivas. Medidas repressivas. E a outra é a medida defensiva. Ok? Então, sempre lembra disso, porque a doutrina chama essa primeira de uma medida repressiva, comoção grave de repercussão nacional, e a segunda de defensiva. Ok? Vamos aqui para mais um ponto, importante. Se o Congresso Nacional, vamos lá, se o Congresso Nacional estiver de recesso, parlamentar, vocês sabem que tem o recesso parlamentar, o presidente da onde? Do STF, do Senado Federal. Ok? Preste atenção nisso aí.
Por quê? Porque ele pode botar presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do STF. Mas não, se o Congresso Nacional estiver de recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal convocará o Congresso Nacional em quantos dias? Em quantos dias? E aí, se isso aqui estiver lá na sua prova, como que você mataria isso? Então, você botaria o quê? 5 dias. Ok? Então, é uma pergunta importante aqui que você já mata e já acerta. O Congresso Nacional, só preste atenção nisso aqui, vamos lá para um OBS. Vamos para uma observação nesse ponto aqui. O Congresso Nacional, vou abreviar, funcionará até o término das medidas coercitivas, enquanto durar as medidas coercitivas. Ok? Então, ele vai chamar o Congresso Nacional ali no prazo de 5 dias e o Congresso Nacional ele vai funcionar até o término das medidas coercitivas. Beleza? Vamos agora fazer mais uma leitura, dando prosseguimento à nossa leitura do artigo 137. Nós já lemos o caput, agora nós vamos para o inciso. Inciso 1. Comoção grave, vamos voltar aqui, comoção grave de repercussão nacional. É, isso aí, professor. Pode errar mesmo. Pode errar mesmo. Não tem problema nenhum. Pronto. Já acertei aí, ó. Vamos continuar. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então aqui são os dois fatos que pode ser decretado estado de sítio. Parágrafo único, ele diz o seguinte: o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Beleza? Maioria absoluta, nós já vimos isso aqui. O artigo 138 ele diz o seguinte: o decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Ok? Daqui a pouco nós vamos fazer a anotação. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias. Olha só, isso é importante, hein? Isso é importante, nós temos que anotar. Se é importante, nós temos que anotar. Nem prorrogado de cada vez por prazo superior no do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então, o que seria esse 137.1? 137, inciso 1, é comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, ela não poderá ser decretada por mais de 30 dias. Então, como que pode vir
essa pergunta aqui. Qual o prazo para manter? Qual o prazo? Qual é o prazo, né? Para manter. Qual é o prazo para manter um estado de sítio? Então, aqui, que é o artigo 138, parágrafo 1º, nós temos dois tipos de resposta, correto? Nós temos dois tipos de resposta. Vamos para a primeira. No que tange o estado de sítio repressivo, olha só, ó, quando for o repressivo, será de 30 dias, prorrogáveis enquanto for necessário, ok? E sempre por 30 dias. Prorrogáveis. Isso aqui cai demais, tá? Prorrogáveis enquanto for necessário. E prorrogáveis por prazo também de quantos dias? 30 dias. Por 30 dias. E a nossa segunda resposta seria o quê?